Às vezes nós colocamos na nossa mente que já sabemos tudo, ou já sabemos o suficiente para a vida que queremos. Aí eu te digo, você está enganado. A vida que você visualiza não é a vida que você vai viver o tempo todo. A sua vida vai ser muito mais do que você consegue ver e desejar pelo ponto e o ângulo que você está visualizando. Vejam bem, estava eu nas minhas concentrações e o mestre então falando, e eu pude pegar uma pequena ponta, e ele falava para as multidões, e ele dizia: o que eu vejo aqui? Eu vejo uma multidão cheia de desejos, mas desejos que não se realizam, porque para que esses desejos sejam realizados, há necessidade de que a mente de cada um os conduza para as suas realizações. E aqui eu vejo mentes embaçadas, vejo mentes tumultuadas, carregadas de preocupações e de assuntos de coisas pequenas. E quando ele falou isso, eu voltei para os meus pensamentos e fiz a minha análise e pensei: o que são as coisas pequenas que impedem um espírito de enxergar as coisas grandes? Então vi que existem muitos assuntos que roubam sua energia, roubam sua atenção, roubam o seu poder mental, porque ele te coloca concentrado naquilo que é muito pequeno para você preocupar, e damos valores demais ao que vale pouco. A mente então, direcionada a um ponto sem muito valor, ela se torna limitada, ela se torna uma mente sem ação, e a sua potencialidade se torna resumida. A potencialidade da sua mente de te conduzir se torna resumida. Eu, retornando então à elevação da minha mente, pude captar mais um ponto, onde ele falava que a sua mente é o governo do seu corpo, é o governo do seu espírito, é o governo dos seus sentimentos. Eu, na minha indisciplina, que poderia ter permanecido na minha posição para escutar mais, voltei novamente aos meus pensamentos e vi que a mente, ela governa todos os nossos sentimentos, governa todos os nossos atos. Se ela está aprisionada em coisas pequenas, como ela vai governar a sua vida? Porque tudo que você sente, você deseja, você faz, é decidido pela sua mente. Mesmo que você acha que não pensou, mas ela processou a ordem mental para que você pense, para que você haja, para que você faça. E se sua mente então, ela está limitada a um pequeno limite de alcance, qual o poder de decisão que ela tem para te oferecer um bom caminho? Ela não consegue te dar um bom resultado porque ela está aprisionada em assuntos pequenos. Ela está valorizando coisas pequenas demais para processar grandes decisões. E assim, a mente nossa não pode viver, não pode nos conduzir com seu direcionamento para baixo. O mundo inferior ataca as multidões, embaçando as mentes. O que é embaçar a mente? É pesar a mente para que ela não pense, para que ela não decida, para que ela não critique, mas para que ela não critique a você próprio, para que você não veja: eu preciso melhorar, eu estou errado nisso, eu preciso tomar a melhor decisão, eu preciso ter atitude na minha vida, eu não posso ser impassível diante do tempo que está passando, eu não posso viver só assistindo as coisas passarem. Cada dia que passa é um dia a menos na minha contagem, e eu estou na terra para purificar o meu espírito. Então eu tenho que oferecer ao meu espírito na terra experiências boas, produtividade, resultados bons. E assim, a mente embaçada não permite que você pense, que você critique e tome essa decisão de melhorar. E assim a espiritualidade vem e procura despertar, porque veja bem, para que servem os ensinamentos do Evangelho, para que servem tantos ensinamentos? Para despertar a mente, despertar atitudes para melhorar. As palavras do Evangelho, os ensinamentos não terão valor para a mente que não processa informações, para mentes embaçadas. Quando
não pensamos, agimos por instinto. E tudo é ruim. Eu pensei, você olha para um céu azul límpido, ele não tem valor. Mas se você vê uma pequena nuvem escura, ela te chama a atenção e você entristece com a nuvem escura pequena que está no céu e esquece a parte rica que é o céu azul brilhante. Então todo o espaço azul brilhante perdeu o valor porque o seu valor está em se incomodar com a pequena nuvem escura. E aí você não consegue pensar que aquela nuvem escura carrega a água que vai trazer a chuva que vai matar a sua sede. Então veja bem, as coisas têm respostas em tudo. E na análise das palavras do mestre eu fico a pensar, as coisas são tão simples. E está tudo dentro do nosso governo mental. Enxergar as coisas boas. Enxerga as coisas boas no que você faz. Se Deus coloca alguém no seu caminho, trate ele bem. É um espírito encarnado. O corpo dessa pessoa um dia vai morrer, mas o espírito vai lembrar: eu passei pelas suas mãos, eu passei pelo seu trato, eu recebi seu sorriso, eu fui cumprimentado por você, eu fui bem tratado por você. Eu lembro ainda no meu tempo, ainda de jovem, meus amigos que eram amigos e aqueles que simplesmente passaram pela vida. Todos nós temos essas lembranças. E o espírito carrega na sua lembrança tudo aquilo que ele viveu. E quando ele chega ao plano espiritual, a imagem mental dele se torna mais pura, mais identificada na sua mente, e ele lembra com mais perfeição. Então ele vai lembrar com as pessoas que passaram por ele. Nós encontramos lá embaixo, na terra, nós convivemos juntos. Lembra que você me falou isso? Lembra que você me falou aquilo? Então veja, é importante você ter o cuidado de processar registros na mente dos outros, que as pessoas registrem somente imagens boas a seu respeito, porque um dia vocês vão se encontrar, e isso vai ser lembrado. E é importante também para nós, que nós não nos castiguemos. Não castigue você próprio, procurando o negativo nas coisas onde não existe. A espiritualidade maior não colocou fardo maior do que as suas forças em suas costas. Se você tem uma atividade, se você tem um trabalho, se você tem uma missão a cumprir, cumpra com satisfação. Quanto mais você reclama, mais pesado fica o seu fardo. E quanto mais você o recebe com amor, mais leve ele o torna. Estava vendo a história de Paulo, o apóstolo. Ele andou por toda a África, por toda a Ásia. Ele foi perseguido, apedrejado, dormiu na poeira durante muitas noites em sua vida. E perguntando para ele se ele sofria, nas cartas você tem a resposta, ele não sofreu. O corpo dele se adaptava às dificuldades e a mente não registrava sofrimento porque a mente estava elevada. A mente elevada em níveis vibratórios que não registra dificuldade. Isso é um dos atributos do espírito evoluído, a mente sobrepor a natureza humana, porque quando a mente sobrepõe a natureza humana, ela não registra aquilo que é incômodo, ou então aquilo que é incômodo é tão pequeno que não merece ser registrado. Então é nós sabermos nos colocar acima do que é pequeno demais para nós. Mas aí, como diz a vocês, então o mestre falava para a multidão: vejo as suas mentes embaçadas. Muitos querem me alcançar com as suas visões, com suas mentes, mas não conseguem sequer levantar os vossos olhos. Meus irmãos, aí eu, na minha indisciplina, volto para dentro de mim novamente, ao invés de continuar a escutar. E aí eu penso, o que nos rouba tanto a atenção? Por que não sabemos discernir bem os nossos valores? Se a grandeza está tão perto de nós, está ao nosso lado, e nós não a conseguimos enxergar, então o problema está dentro de nós e está dentro do comandante maior, do governo maior do nosso corpo, que é a nossa mente. Não conseguimos erguê-la.
para enxergar a grandeza que está ao nosso lado. E quando você consegue ultrapassar o limite e erguer a sua mente e ver a grandeza, você olha para as pessoas ao seu redor e você não vê pessoas, você vê espíritos encarnados e compreende que cada espírito encarnado tem uma história. Todos nós temos um histórico espiritual, somos espíritos encarnados. Não é por acaso que estamos dentro do mesmo grupo, trabalhando dentro da mesma cabala energética. Somos espíritos potencializados, que têm uma missão grandiosa. Eu digo a vocês que existe sim uma riqueza grandiosa à nossa frente, e que mesmo que a nossa mente não consiga se levantar os nossos olhos para podermos enxergá-la, que tenhamos a certeza de que existe sim, e que façamos esse esforço. E quando você conseguir levantar a sua mente e olhar, a primeira coisa que você vai ver ao seu redor, espíritos que fazem a mesma caminhada que você faz, que têm os mesmos desejos que você tem, que têm assistência espiritual que você tem, e principalmente tem o mesmo valor que você tem para Deus Pai Todo-Poderoso. E assim você vê que o outro precisa de você, que o outro precisa do seu sorriso, precisa da sua mão amiga, precisa da sua humildade, precisa da sua misericórdia. Porque quando você dá a sua misericórdia a outro, você está dando a si mesmo. Porque aquele que você consegue levantar hoje, pode ser a mão amiga que vai te erguer em dias futuros. Como falamos antes, o dia de hoje nós já conhecemos, os dias que virão, nós não sabemos como irão ser. E precisamos de toda mão amiga que possa nos assegurar. Então tenhamos essa sabedoria dentro de nós. E não perca tempo, seja produtivo. Dê a seu espírito o que ele mais deseja ter, produtividade. Seu espírito precisa que você trabalhe. Seu espírito precisa que você esteja na conexão da energia mais alta. Ele precisa se alimentar de luz, se alimentar de informações sábias. Ele precisa do que é útil. E assim eu falo para vocês, nós temos uma grande riqueza, porque nós temos a informação que precisamos. E nós temos o ambiente espiritual que precisamos. Então nós somos bem privilegiados pela espiritualidade, podemos assim colocar. E que não nos julguemos coitados. Não se julgue coitado, porque a sua condição espiritual te coloca capacitado para fazer aquilo que foi colocado em suas mãos. Não se julgue pequeno, porque não é. Então eu vejo às vezes as pessoas fazendo as feições de coitados. Não são coitados. Não se julgue coitado. Coitado é quem não tem a oportunidade que você está tendo. Seja guerreiro e seja determinado. A distância, não existe distância longa para quem tem determinação para caminhar. Não existe trabalho difícil para quem tem coragem de trabalhar. Não existe isso não, é falta de vontade, de compreensão. Dê importância ao lado positivo da sua vida. A gente vê demais isso, as pessoas reclamando, achando que tudo é ruim. É ruim aquilo que você enxerga, porque você não quer enxergar o que é bom. E quando você vai olhar o mapeamento da sua vida, você vai ver que a parte boa é bem superior àquilo que você considera ruim. Então, não se acovarde. Não busque piedade. Nunca. Um guerreiro de Deus não busca piedade. Ele dá misericórdia, mas não busca piedade. É triste ver pessoas buscando piedade, buscando nos outros pouco de piedade. É o fracassado que pede piedade. Então, guerreiros não precisam de piedade. Precisam de trabalho, de luta, de batalha para lutar. E é isso que nós esperamos de todos. A pedra é grande se você se fizer de pequeno. Mas se você for grande e determinado, as pedras se tornam tão pequenas que você não vê. Então sejam determinados e objetivos. A vida nossa é maravilhosa, porque nós temos a espiritualidade com a gente. E vamos ser objetivos e determinados e cumprirmos aquilo que o Mestre espera que nós cumprimos. Assumimos o compromisso e vamos dar conta do compromisso, porque somos guerreiros e somos determinados. E eu vejo vitoriosos à minha frente,
Não vejo coitados. Não vejo fracassado. Se vocês estão aqui porque vocês são guerreiros e são fortes. Então é isso que eu falo para vocês. Um missionário de Deus não precisa de piedade. Precisa de trabalho. E que Deus Pai Todo-Poderoso se torne um dia orgulhoso desses espíritos que aqui estão, que somos nós, por termos cumprido todas as tarefas que Ele nos passou. E nós vamos poder nos orgulhar de nós mesmos, de ter cumprido tudo que foi nos passado. E vencemos porque somos determinados e objetivos. Graças a Deus. Assim agradeço a vocês por terem me escutado. Graças a Deus.